Na frase dessa semana, um pouco de filosofia sobre o assunto. Todos temos por onde sermos desprezíveis. Cada um de nós traz consigo um crime feito ou crime que a alma lhe pede para fazer. Bom dia, muito bem-vindo ao Cidade Entrevista. E hoje a nossa conversa aqui é sobre por que os crimes acontecem. O nosso convidado é o psiquiatra forense, Dr. Daniel Martins Neto. Bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Doutor Daniel, a sua profissão até há pouco tempo é rara, né? Sim. Pelo menos aqui no Paraná, eu acredito que são pouquíssimos os profissionais. Eu aqui em Londrina e um colega em Curitiba. E agora eu me aposentei há 2 anos. Do serviço público, né? Sim, do serviço público. Me conta uma coisa, o que faz um psiquiatra forense? Por que é necessário um psiquiatra forense? Bom, o psiquiatra forense, ele é um profissional que é auxiliar da justiça. Eu represento o juízo, não é? E eu sou convocado pelo juiz. Certo. Tá? Quando existe um crime, existe uma suspeita de que um dos motivadores é uma doença mental ou um transtorno psiquiátrico como um todo, eu sou convocado a fazer uma perícia psiquiátrica, ou provocada pelo Ministério Público ou pela defesa do examinando. Como é que é feita essa perícia? Como é que vocês fazem? O que é avaliada nessa pessoa? Bom, a questão básica é verificar se a pessoa preenche um requisito muito importante. Se ela pode ser julgada perante a nossa lei. Não é? E existe um conceito jurídico chamado imputabilidade, em que a pessoa comum, ela pode ser responsabilizada por um crime que ocorre. Ou seja, se ela está totalmente apta, Exatamente. ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. 2 conceitos básicos importantes contribuem para isso. Capacidade de entendimento, que é a capacidade de entender aquilo que aconteceu, e capacidade de determinação, ou seja, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se essa pessoa cumpre esses requisitos, ela pode ser plenamente julgada. Caso contrário, existe uma situação na qual o juiz não vai levar a um apenamento, ou melhor, não vai ser objeto de prisão ou condenação, mas sim objeto de uma outra medida. Ou seja, de um tratamento psicológico. Foi o que aconteceu agora com o rapaz que esfaqueou o presidente Bolsonaro, né? Ele foi considerado inimputável. Sim. Aparentemente, pelo que consta na mídia, ele teria o que se chama de esquizofrenia paranoide. Agora, isso é o que foi noticiado. Certo. A gente não conhece o caso em profundidade. Então, num caso como esse, por exemplo, ele vai receber um tratamento ele não vai psicológico. receber nenhuma condenação. Ele vai passar por um processo de uma medida de segurança, ou seja, uma proteção social para que essa pessoa não venha cometer novos crimes. A saúde mental, ela pode ser considerada fora do normal? Porque as pessoas às vezes têm crise de estresse, pode ter um rompante. Em que momento a gente pode achar que essa pessoa realmente tem um problema mental? Ela dá sinais, por exemplo? Bom, a gente tem os conceitos de o que é normal, o que é anormal, o que é patológico, não é? O que é doença e o que não é, né? Exatamente. O critério de normalidade obedece a alguns preceitos básicos. Critério estatístico, ou seja, aquele que está no meio, na média, é considerado o comportamento normal. Por exemplo? Comportamento comum, igual das outras pessoas. Certo. Ou seja, como nós nos comportamos em relação aos outros. Existe uma ideia de normal enquanto um desejo social, aquilo que é idealizado pela sociedade. Ou seja, aquele comportamento deve ser o desejado. E existe o critério de normalidade de acordo com critérios técnicos, médicos, ou seja, de acordo com uma série de protocolos que identificam se a pessoa é normal
ou se ela apresenta alguma doença. Uhum. Se a gente tomar como base um crime que nem aconteceu aqui, mas no estado de São Paulo, se não me engano, que é aquele maníaco do parque, por exemplo, ele matou uma série de mulheres, depois ele inclusive confessou. Antes disso, ele tinha um comportamento normal, assim, para quem não sabia, ele era uma pessoa normal. Quem chega a esses extremos de assassinato em série e tudo mais, elas são pessoas assim, normalmente, que não aparentam? Olha, essa questão de aparentar ou não é uma questão assim muito vista da superfície. Subjetiva mesmo. Subjetiva. Porque se a gente for analisar, muitas vezes essas pessoas têm um histórico pessoal extremamente traumático. Não é? Eu cito o caso, por exemplo, do Chico Picadinho. Chico Picadinho, o Francisco, não me lembro do sobrenome dele, ele era filho de um exportador de café com uma mulher, não é? Ele foi rejeitado pelo pai, a mãe não cuidou dele, encaminhou para uma outra pessoa, uma outra mulher, e essa mulher tinha um companheiro que abusou sexualmente dele, não é? E também existiu a questão do abuso de substâncias psicoativas. Então, um histórico bastante problemático. E na década de 60, mais precisamente 66, ele matou a primeira pessoa, uma bailarina chamada Margarete Suínda. E ele matou e, posteriormente, ele esquartejou essa pessoa. E ele foi pego e ele foi condenado, se não me engano, por 20 anos. Não é? E depois desse tempo de prisão, ele foi solto e pouco tempo depois ele fez uma tentativa de homicídio e em seguida um homicídio consumado. Não é? Ele foi chamado de Chico Picadinho porque ele matava e esquartejava a pessoa. Não é? E ele vive atualmente, está com 77 anos, se não me engano, ele vive numa casa de custódia. Não é? Ele não tem familiares vivos, não é? E para a questão de proteção social, seria melhor que ele permanecesse nesse local. Sim, porque ele já mostrou que saindo ele reincide, ele volta a cometer crime. Que ele pode reincidir. Né? Desse contato que o senhor teve com tantos casos, né? Até porque, a gente ressaltando de novo, o senhor era o único perito, né? E o único psiquiatra forense aqui. O que o senhor viu que chamou mais atenção? Assim? O que era mais comum, o que é mais comum nessas perícias? Que tipo de crime? Em primeiro lugar, é a dependência química. A dependência química é uma, eu não sei usar o termo, mas é uma, eu vou usar um termo popular, uma desgraça na vida de... É uma moléstia que infecta a nossa sociedade e causa estragos consideráveis para a pessoa, para a família e para a sociedade. Né? E a gente encontra... Eu já encontrei pessoas assim que praticaram os mais variados crimes em razão da dependência química. E a gente vê muitas vezes reportado pela mídia, né? O rapaz era dependente químico, aí ele matou a avó, porque a avó não quis dar dinheiro para ele comprar drogas. Né? Ou então um pai que mata o filho dependente químico por não aguentar mais ver o filho nesse inferno que ele se colocou. Quando a gente trata do dependente químico, é mais fácil de entender porque a pessoa pode usar, por exemplo, a droga, não está no estado normal dela, enfim, ou até pela questão da abstinência, de precisar usar a droga, a pessoa perder completamente a noção e cometer crimes. Mas todos os que usam cometem ou isso é um... Não, nem todos cometem. Mas tem uma parcela dessa população que acaba efetivamente cometendo delitos. São fatores que se unem, por exemplo, sim. A pessoa já tem uma tendência e usou droga. É possível que tenha uma personalidade mal formada associada à dependência química. E a gente vai encontrar isso em quê? Em pessoas que têm famílias desestruturadas, muitas vezes. A maioria das vezes.
eu posso dizer o seguinte, além do mais, existem pessoas que têm famílias estruturadas que também têm dependência química, né? O que é uma situação drástica, mas é sempre acaba com a família. Essa questão familiar, então, o senhor está colocando como preponderante, assim, a pessoa que acaba tendo uma boa formação ou que tem apoio, pelo menos na maioria das vezes, as condições de reagir com menos violência é maior. Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que a dependência química é um malefício que afeta. Citando uma questão atual, houve uma mudança na maneira de se enxergar a dependência química, ou melhor, de se tratar a situação. Antes, existia uma política chamada de redução de danos. O que é redução de danos? Dos males, o menor. Se a pessoa usa droga de forma injetável, então o Estado providencia seringas descartáveis para que ela pelo menos não se infecte e não tenha uma outra doença, uma hepatite, um HIV, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas essa posição foi revista no governo atual. Existe uma posição na qual essa redução de danos caiu por terra, em que predomina a questão da internação involuntária. E, tocando nisto, efetivamente o dependente químico ele não tem capacidade de decidir por si próprio. Ele precisa de uma internação. Ser encaminhado, mesmo sem autorização. Mesmo sem autorização da pessoa. Mas na questão, por exemplo, até do Estado, o Estado tem condição hoje de absorver isso tudo? Porque o que a gente vê é o seguinte, a gente tem uma situação aqui em Londrina, né? Até de uma clínica psiquiátrica, eles já estão falando em fechar, em reduzir, e para onde vai, porque hoje já quase não tem. Né? Quando a pessoa vai presa, sim, aí tem presídio específico para isso. Manicômio judiciário. Manicômio judiciário. Aliás, até o nome é pesado, né? Manicômio judiciário. E o que a gente vê, né? Eu não tenho as estatísticas, é que a recuperação também não é lá essas coisas. Como é que fica essa situação? A gente não tem estrutura hoje, tem? Bom, a saúde não tem estrutura quase que nenhuma, pelo que a gente pode observar. Em particular, a saúde mental. A saúde mental é pouco valorizada dentro da questão geral da saúde. Né? Embora uma predominância de patologias tão grande que afeta significativamente. A gente consegue separar as pessoas que cometem crimes e que têm doenças, patologias, enfim, que podem ser recuperadas e outras não, ou na maioria das vezes não são recuperadas, porque tem muito isso. Fala, não, essa pessoa saiu, matou, esquartejou, em série, ou não, é violento. Tem recuperação essas pessoas? Talvez seja uma pessoa que nunca tenha tido uma oportunidade de tratamento. E nesse caso, sim, poderia haver uma oportunidade para uma recuperação. Só que o nosso Estado acredito que não tenha condições de cumprir essa necessidade. Por que pessoas comuns, por exemplo, a gente vê uma dona de casa, pacata, de repente ela pega, mata, esquarteja, ou a gente está falando muito em esquartejar, até me lembrou do caso daquele empresário de São Paulo também, que a mulher era uma mulher comum, tranquila, de repente ela matou o marido, cortou em partes, botou dentro de uma mala e outras coisas nem tão graves assim, né? Esfaqueia, dá tiro, sei lá, mata enquanto está dormindo. O que acontece com essa pessoa que não tem nenhuma propensão a crime, que seria uma pessoa completamente tranquila? O que acontece de repente, ou ela já vinha com um problema mental e ninguém sabia? O principal foco é que automaticamente, quando se vê um crime, se procura atribuir uma doença mental. Mas a doença mental, ela entra com uma percentagem muito reduzida em relação a isso. Existem outros motivadores para os crimes. Amor, sexo, dinheiro, raiva. Existem outros aspectos a serem considerados quando existe a questão dos crimes. Essas pessoas que chegam para uma avaliação
psiquiátrica, que é chamado de exame de sanidade mental, são pessoas encaminhadas ou pelo advogado da família ou pelo representante do Ministério Público, que entendem que possa haver uma doença mental envolvida numa ocorrência de crime. Nem sempre ela está presente. Nem sempre ela está presente. Pelo que o senhor está falando, a maioria das vezes não está presente, né? Não está presente. E existe outra questão. Muitas vezes o advogado de defesa procura entender aquela questão assim, vamos aliviar a situação do nosso cliente, atribuindo a uma incapacidade temporária, a um surto que a pessoa teve. Então, e vão existir... Porque tem atenuantes, né? Se a pessoa está com um problema mental e tal, sim, pode atenuar a pena, pode nem ter a pena, como a gente falou inicialmente, né? Eu lembro de muitos anos atrás a questão do, não sei se lembra, do Doca Street, que matou, sim, uma socialite, né? E naquela época a defesa básica é legítima defesa da honra, né? Que é uma figura que não é jurídica. Era um aspecto cultural, mas que era muito acatado dentro do meio jurídico. Uhum. Então, a pessoa praticou o crime em razão de um... Machismo. Machismo, exatamente. Que hoje, ainda bem, a gente tem penas mais duras e leis que contemplam a mulher aí, porque era muito comum, tinha alguns estados, inclusive, eu não me lembro se é Pernambuco, Minas Gerais, que era comum isso, né? Se alegava nos júris que matou por defesa da honra, ou porque a mulher traiu, ou porque ele suspeitava que... E, na verdade, era totalmente um machismo, como o senhor colocou muito bem, uma questão cultural da época, né? Eu não sei se é da época, mas acredito que isso continue acontecendo, né? Uhum. Existe um machismo embutido, encoberto, que afeta muito a questão da mulher, né? A mulher tem sido vitimizada e, muitas vezes, ela chega em busca de assistência jurídica, policial, e ela passa por todo um processo. Nós temos a Delegacia da Mulher. Mas qual que é o resultado em muitos casos? Ela vai, presta uma queixa, não é? Muitas vezes não acontece nada. E passa algum tempo, ela é agredida novamente, ela pede uma medida restritiva na justiça. Isso é concedido, mas muitas vezes a pessoa não se afasta. Então, o marido, em algum momento, acaba sendo preso, passa 3 dias na cadeia e ele é solto, volta, né? E volta. Não é? Passa algum tempo, tem uma nova agressão, até ocorrer aquilo que é esperado, até a morte. Doutor Daniel, eu vou chamar o intervalo, é bem rapidinho e a gente continua falando sobre psiquiatria forense. Perfeito. E voltamos com Cidade Entrevista, hoje conversando sobre por que os crimes acontecem. O nosso entrevistado é o doutor Daniel Martins, que é psiquiatra forense. Bom, no último bloco a gente falava da questão do machismo, essa questão cultural e que parece que dá permissão para que os homens cometam crimes. O senhor acredita, por exemplo, em DNA do crime? Em tendências genéticas? Eu não tenho opinião formada, mas no geral eu não acredito, amigo. Uhum. Acho que não existe uma pessoa criminosa nata. Tudo bem que você pode encontrar ambientes hereditários, sociais, culturais próprios ou propícios para a ocorrência de crime. Mas uma pessoa inteiramente má é difícil de acreditar. Uhum. E por que tem pessoas, a gente vê muito na TV, acompanha aqui até nos nossos programas, né? Às vezes entrevistam e a pessoa não sente nenhum remorso, ela não está nem aí, ela cometeu um crime. Eu já, até durante a minha vida de reportagem na rua, a gente acompanhava, a pessoa falava, não fui eu que matei, foi a bala. Eu já cheguei a ouvir isso, assim. O que acontece? É essa pessoa que tem um problema psiquiátrico, distorce os fatos? Pode ser uma pessoa que tem uma personalidade mal formada, tosca, que sujeita um ambiente adverso e um ambiente
um macroambiente de impunidade, como nós estamos acostumados a ver, que se portam com que não se importam com ocorrência desses crimes. Não sente nada. Quando eu atendo uma pessoa, ou melhor, quando eu atendi uma pessoa em perícia, em um exame de sanidade mental, a gente vai fazer um levantamento amplo do caso. Sim. E nesse levantamento amplo, primeiro o instrumento de acesso são os documentos jurídicos oficiais a respeito do caso. E, além do mais, outras questões passam a surgir. Então, eu atendo uma pessoa que está com 20, 30 anos, aí ele praticou um crime. Agora, eu vou ter que verificar como é que foi a vida desta pessoa, desde o começo até o momento atual. Porque tudo isso influencia muito. muito. Quais as características, quais os aspectos que entraram na gênese desse crime atual. O ambiente cultural, tá? A questão do preconceito, ambientes adversos, não é? Falta de educação. Não é? E se a gente puder colocar uma pitada assim de religião, uma falta de religião também, de religiosidade, vamos colocar assim. Você percebe isso, tocando nesse ponto que normalmente as pessoas não falam, a questão religiosa, quando a pessoa tem uma religião, tem uma fé, isso ajuda? Olha, eu não sou uma pessoa religiosa, eu posso dizer mas eu tenho um certo grau de espiritualidade. Eu acredito em algum ente superior, supremo. E eu acredito que essa influência seja importante desde o começo da vida das pessoas. E falta para algumas pessoas, não sei como posso usar o termo, mas uma sensação de bem-estar, de futuro. Imagina você ser criado num ambiente adverso, por exemplo, numa favela em que as condições de existência são mínimas, em que a pessoa esteja exposta a tráfico, em que não exista outra forma de ascensão social a não ser através do tráfico. Então, aquele menino de 14, 15 anos que deseja um tênis Nike, como uma pessoa classe média pode ter, ele pode ter sim, mas através do tráfico. E ele passa a observar essa questão como uma questão natural, normal, né? Se você for numa favela, você vai ver que é sujeita a uma série de leis, as leis do crime, né? E que isso molda a personalidade de uma pessoa com 10, 15, 20 anos de idade. E a gente tem um lado contrário também. Às vezes, Sim. Pessoas que têm muito dinheiro, acesso fácil, por exemplo, Sim. a drogas ou todas as facilidades, pessoas que não foi imposto, por exemplo, limites, que acham que pode tudo. Esse perfil também de não ser contrariado, isso pode levar a patologias também, a doenças, a problemas psiquiátricos e poder levar até ao crime, porque a gente sempre fala do pobre, mas a gente tem o outro lado também, né? Sim, acho que também essa questão de não ter limites, de ter dinheiro em excesso, acho que isso impacta no desenvolvimento de uma personalidade, não é? De uma pessoa egocêntrica, imatura e muitas vezes que acredita que tudo pode ser resolvido com dinheiro. E daí não tem limite, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem limite. Quais são os casos mais emblemáticos aí da sua carreira e que de repente impactou nas suas avaliações, nas suas perícias? Bom, eu não posso citar nomes, Sim. Mas eu posso citar casos. Eu lembro de um caso que eu atendi de uma senhora que tinha uma doença mental chamada transtorno afetivo bipolar. E essa senhora, num surto maníaco, ela pegou um martelo e deu na cabeça da filha e matou a filha. Né? É uma situação na qual essa pessoa não sabia o que estava fazendo. Tanto que é um caso de isenção de penalidade. Né? Agora, imagina uma pessoa dessa voltando à normalidade, voltando a ter crítica, perceber o que ela fez. Realmente é muito,
muito difícil a pessoa encarar. Né? O senhor acha, então, que hoje cada dia mais vai precisar de um profissional forense, um psiquiatra forense nos casos? Eu acho que cada dia mais é necessário esse tipo de avaliação, né? O senhor tem ideia de quantos o Estado tem hoje? O senhor que começou sozinho, né? Só o senhor sim, aqui em Londrina. Sim. Existem poucos profissionais, mas existe uma especialidade dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma subespecialidade chamada, ou superespecialidade chamada psiquiatria forense. Né? Eu não saberia dizer quantos profissionais existem dentro do Brasil em relação a isso. Mas realmente são profissionais necessários. Agora, qualquer psiquiatra pode ser nomeado pelo juiz para fazer uma perícia forense em psiquiatria. Né? E é interessante que a gente lida com algumas situações, e eu estava comentando com você que não existe uma ideia, o advogado de defesa procura, vamos aliviar o crime, dizendo, não sabia o que estava fazendo. Mas, no entanto, a pessoa passa a ser considerada uma pessoa que pode ter uma pena perpétua, não é? Passa a ser vista como uma pessoa doente mental. Às vezes não é uma boa estratégia, né? Às vezes não é uma boa estratégia, não é? Mas no dia a dia eu já vi casos de simulação de doença mental. A pessoa finge que está com algum transtorno mental. E para nós, muito com fácil experiência, perceber, né? A gente percebe. Às vezes não é tão fácil, mas com o desenvolvimento da entrevista, da análise do caso, a gente passa a perceber. E tem um caso contrário. As pessoas que procuram dissimular, que são doentes mentais, mas procuram fingir que não são. Não é? Para tentar escapar daquele rótulo de doente mental. Aliás, essa questão de rótulo é uma questão importante, porque doença mental é vista como uma questão pejorativa, preconceituosa. Muitas vezes existem ideias até religiosas. A pessoa tem depressão porque ela pecou, porque ela não rezou muito, porque ela não tem fé. É bom então, fazer um bom tratamento, né, doutor Daniel? Porque não é bem assim, né? Tá. Os bons religiosos, pastores, padres, eles sabem diferenciar quando o caso é espiritual e quando a pessoa precisa de um tratamento específico, de ajuda especializada. Doutor Daniel, muito obrigada. Nosso tempo acabou, curto aqui para a gente falar tudo, mas eu agradeço muito a sua presença. Foi um prazer conhecê-lo e compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de vir aqui e tentar ajudar um pouquinho a desmistificar um pouquinho essa questão da doença mental. Muito obrigada. Bom, e nós esperamos vocês no próximo sábado, 9h30 da manhã.